A progressão aritmética, nós podemos chamar também de PA, é uma sequência numérica que segue um determinado padrão. Qual que é esse padrão? Eu vou ter ali o primeiro termo. Para encontrar os próximos termos, eu vou ter que somar um determinado valor. E esse valor sempre vai ser o mesmo, é um valor fixo. Esse valor que eu vou sempre somar, nós vamos chamar ele de razão e podemos representar ele por R. Então, por exemplo, nós temos aqui 3 progressões aritméticas. Na primeira, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 7 e assim por diante. Como que eu represento isso? O A1 é o termo que ocupa a primeira posição, é 1. O A2, o termo que ocupa a segunda posição, é 4. O A3, o termo que ocupa a terceira posição, é 7. E assim por diante, nós vamos ter o AN. O que é isso, AN? É o enésimo termo. Então, enésimo termo. Como assim enésimo? Depende. Se eu quero saber o A4, aí no lugar desse N eu vou colocar o 4. Se eu quero saber o A20, aí no lugar do N eu vou colocar o 20. Então, quando eu coloco AN, quer dizer que eu estou falando que eu quero o termo que ocupa a posição N. Aí esse N pode ser qualquer número natural. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, quando eu falo AN, significa enésimo termo e é algum termo dessa posição que ocupa a posição N. Então, beleza. Para definir uma PA, uma progressão aritmética, nós precisamos só do primeiro termo, que nesse caso é 1, e o valor que está sempre somando. Como que eu faço para achar esse valor? Eu vou pegar um termo, sem ser o primeiro, então vou pegar aqui, por exemplo, o segundo, e subtrair o anterior, para eu achar então quanto que está somando. Quando eu faço 4 menos 1, então vou pegar aqui, estou pegando o A2 e subtraindo o anterior, que é o A1. Ficaria 4 menos 1, que dá 3. E se eu pegar aqui o 1, 2, 3, 4, 5, vou pegar o A5 e subtrair o anterior, que é o A4. O que vai acontecer? Vai dar 13 menos 10, que também dá 3. Então, esse valor que sempre está dando aqui, esse 3, é o nosso valor fixo. É o R, né? É a razão da minha PA. Então, nesse caso, eu tenho uma PA. O primeiro termo é o A1 é o 1 e a razão vai ser 3. Então, quando eu te falo quem que é o primeiro termo e quem que é a razão, a minha PA está definida. Então, aqui a minha razão é 3. Certo? Na PA, então, o A1 é o primeiro termo. O R é a razão. O que é essa razão? É o valor que está sempre aumentando. E para encontrar essa razão, como que eu vou fazer? Eu vou pegar um termo, vou chamar aqui de AN, é um termo qualquer, sem ser o primeiro, porque o primeiro termo não tem ninguém antes dele, né? E subtrair do termo anterior, que é o AN menos 1. Ou seja, eu vou pegar o termo que ocupa a posição N menos o termo que ocupa uma posição anterior. Aí pode ser qualquer termo, tá? Se eu pegar aqui o A4 e subtrair do A3, 10 menos 7 vai dar 3. Então, tem uma PA de primeiro termo igual a 1 e razão igual a 3. Essa é a primeira aí, né? Agora a segunda. O A1, quem que vai ser ele? Vai ser o 10. E a minha razão? Vou escolher um termo aqui. Vou pegar aqui, esse termo. E subtrair o anterior. Então, a razão vai ser o 2 menos 6. E 2 menos 6 vai dar menos 4. Então, a razão é menos 4. E a última, vou pegar aí o primeiro termo, que é o 5. E para encontrar a razão, vou pegar um termo menos o anterior. Então, 5 menos 5 dá 0. Então, a razão é 0. Então, nós temos aí 3 progressões aritméticas. Perceba que na primeira, o primeiro termo é 1 e está sempre somando 3. Então, vai aumentar, né? Nessa sequência, os números estão aumentando.
é uma progressão aritmética crescente. Na segunda, meu primeiro termo é 10 e a minha razão é menos 4, ou seja, eu estou sempre somando menos 4, e quando eu somo menos 4, lembra que ficaria dois sinais juntos aqui, mais com menos dá menos. Então, somar menos 4 é a mesma coisa que subtrair 4. E perceba que 10 menos 4 é 6, 6 menos 4 é 2, 2 menos 4 é menos 2 e assim por diante. Então, seria aqui uma PA crescente. E nessa PA aqui, meu primeiro termo é 5 e a razão é 0. Ou seja, eu estou sempre somando 0. 5 mais 0, 5, mais 0, 5, mais 0, 5. A gente fala que essa PA aqui é uma PA constante. Então, nós temos aqui a crescente, decrescente e constante. Perceba que na constante, a minha razão tem que ser 0. Porque eu sempre vou somar 0 e somar 0 não vai mudar nada, vai ser sempre o mesmo número. Quando é uma PA crescente, a minha razão é um número positivo. E quando é uma PA decrescente, a minha razão é um número negativo. Então, já que essa sequência, a minha progressão aritmética segue um padrão, eu consigo encontrar qualquer termo dessa sequência, sabendo o primeiro termo e a razão. Ou seja, vamos descartar aí o caso em que a razão é 0, em que ela é constante. Se eu sei o primeiro termo e sei o quanto ela está aumentando ou diminuindo, eu consigo achar qualquer termo, o termo que ocupa qualquer posição. E para encontrar esse termo, a gente usa uma fórmula que a gente fala que é a fórmula do termo geral. Quem que seria esse termo geral? Seria o AN, o termo que ocupa a enésima posição. Ou seja, o termo que ocupa qualquer posição, a posição que eu quero. Então vamos lá. Percebam aqui que eu tenho uma PA, está me falando que essa PA tem razão R e ela está representada a seguir. A1, A2, A3, então primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, alguns termos aqui, até chegar no enésimo termo, que dependendo do caso pode ser o último termo ou pode ser um elemento em específico da minha PA, depende aí do que eu estou querendo no exercício. Beleza, comecei no A1, que é o primeiro termo. Quem que vai ser o A2? O A2 vai ser o primeiro termo, que é o A1, mais a razão. Então, vou vir aqui e somar a razão. Quando eu falo somar a razão, não estou dizendo que ela é positiva, Eu posso somar um número positivo, mas posso também somar um número negativo, que nem aquele segundo caso. Então, vai ser o A1 mais a razão. Beleza, vamos lá. Quem que vai ser o terceiro termo? O terceiro termo vai ser o A2 mais a razão. Mas quem que é o A2? O A2 é A1 mais razão. Então, ficaria A1 mais razão no lugar do A2 mais razão. Vamos fazer aqui mais o A4, o quarto termo. Quem que seria ele? Seria o terceiro termo mais a razão. Terceiro termo é esse aqui, ó. Então, seria A1 mais a razão mais a razão mais a razão, Até aqui é o terceiro termo, mas para achar o quarto eu tenho que somar mais uma vez a razão. Perceba o que está acontecendo, ó. Quando eu quero encontrar o segundo termo, eu vou pegar o primeiro termo e somar uma vez a razão. Quando eu quero encontrar o terceiro termo, eu vou pegar o primeiro termo e somar duas vezes a razão. Então, quando eu quero encontrar o quarto, eu pego o primeiro e somo 3 vezes a razão. É sempre uma vez a menos a posição. Então, por exemplo, se eu quero calcular o quinto termo, seria o primeiro mais a razão 4 vezes. Vamos melhorar isso aqui, ó. Aqui seria o A1 mais 2 vezes a razão. Aqui seria o A1 mais 3 vezes a razão. Então, o quinto termo vai ser o A1 mais 4 vezes a razão. Certo? Então se eu quero calcular esse enésimo termo, o AN, o que eu vou ter que fazer? Ok, se eu perceber aqui, eu vou ter que pegar o primeiro termo, o A1, mais quantas vezes a razão? Quando era 2, eu peguei uma vez a razão. Quando eu queria o terceiro termo, eu peguei 2 vezes a razão. Então, eu vou ter que pegar a posição do termo menos uma vez a razão. Então, ficaria N menos 1 vezes a razão. Aí, então, nós chegamos numa fórmula
que permite a gente calcular esse termo geral, que é o termo que eu quero encontrar, a partir de quem? A partir do primeiro termo, que é esse A1, né? Então, eu preciso saber o primeiro termo, eu preciso saber a razão e eu preciso saber a posição do termo que eu quero encontrar. Então, se eu quero calcular o A20, então eu quero calcular o A20. Então, eu quero calcular o termo que ocupa a posição 20. Ficaria o primeiro termo mais 20 menos 1 vezes a razão. Certo? Vamos ver a aplicação dessa fórmula, então. Então, vamos lá, alguns exercícios de aplicação da fórmula. O primeiro exercício, calcular o 10º termo da PA. Então, eu tenho aqui uma PA, então já sei que ela está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor. Nesse caso aqui, de 1 para 4, né? Para eu achar a razão, eu pego aqui um termo menos o anterior. Então, 4 menos 1 igual a 3. Quer dizer que a razão é 3. Ok. Vamos ver se é verdade. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13 e assim por diante. Se eu quero calcular o 10º termo, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia ir somando 3 até encontrar esse 10º termo, né? Só que como eu quero testar a minha fórmula, vamos fazer das duas maneiras, ó. Então vamos lá, vamos primeiro fazer da maneira mais intuitiva aqui, né? Que é só ir somando. Então, eu já tenho os 5 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou somar então mais 3, vou achar o 6º termo, mais 3 o 7º termo, mais 3 o 8º termo, mais 3 o 9º termo e mais 3 o 10º termo, que é o que eu quero encontrar. Ficaria então 28. Beleza, então se a gente jogar na fórmula tem que dar esse 28 aí. Vamos conferir. Qual que é a minha fórmula? AN, que é o termo geral, é igual a A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, vezes a razão. Então, se eu quero calcular o 10º termo, eu quero calcular o termo que ocupa a posição 10. Então, eu quero calcular o A10, que é igual ao primeiro termo, que nesse caso é 1, mais, aqui é a posição de quem? De quem eu quero encontrar nesse caso, né? Que é o 10º. Então, 10 menos 1, vezes a razão, que é 3. Lembrando que a razão é só eu pegar um termo menos o outro, né? O quanto que está aumentando. De cabeça aqui não precisava, né? Subtrair 4 menos 1. Eu já sei que está aumentando sempre 3. Então, não precisaria fazer esse cálculo. Então, vezes 3. Primeiro a gente resolve o parênteses. 10 menos 1 dá 9. Então, 1 mais 9 vezes 3, né? Lembrando que agora, depois que eu resolvi o parêntese, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Então, 3 vezes 9, 27. Agora sim eu posso somar, que vai dar 28. Ou seja, o A10, que é o 10º termo, vale 28. Agora, outro exercício aqui de aplicação da fórmula. Determinar a ordem do termo 113 na PA. 3, 8, 13 e assim por diante. Então, agora, eu quero saber a ordem, ou seja, a posição que o termo 113 ocupa. Então, eu sei que eu tenho aqui uma progressão aritmética, né, uma sequência numérica. Em algum momento nessa sequência, vai ter o 113. Então, em algum momento tem o 113 nessa sequência. Eu quero saber onde que ele está, em qual posição. Então, vamos lá. Nesse exercício agora, eu já sei o AN. Eu já sei o termo que eu quero. Quem que é o termo que eu quero? É localizar o termo 113. Então, eu sei que o enésimo termo aqui é o 113. O A1 é o primeiro termo, que é 3. E agora esse N? Esse N é a posição do termo que está aqui, ó. É a posição do 113. Eu não sei a posição do 113. É justamente o que eu quero encontrar. Então, no lugar desse N, eu vou deixar N mesmo, né? Porque é o que eu quero encontrar. E a razão, quem que é? Vai ser o quanto está somando ou subtraindo, né? Para eu achar, é só fazer aqui 8 menos 3, que dá 5. Então, a razão é 5. Então, perceba que aqui, nesse exercício, é um pouco diferente.
eu não quero encontrar o termo que ocupa tal posição. Eu quero saber que posição que esse 113 ocupa. Então, se eu coloquei aqui o 113, ele é meu AN. Ele é o termo que ocupa a posição N, que é esse N aqui que eu vou encontrar. Então, quando eu encontrar o valor do N, eu vou saber que esse N é a posição, né, que o 113 ocupa, a ordem que ele ocupa. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é trocar aqui meus valores de lugar. Vou pegar tudo isso aqui e jogar para o lado de lá. Então, vai ficar aqui, ó, sem mudar sinal nenhum, tá? Vai ficar 3 mais N menos 1 vezes 5 igual a 113. Por que eu fiz isso? Porque a minha incógnita está desse lado. E normalmente a gente costuma trabalhar com ela aqui, né? Desse lado, na esquerda. Então, só mudei aqui a ordem sem mudar nenhum sinal. Por que eu não preciso mudar sinal? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui 2 igual a 3 menos 1, e se eu só mudar de lugar, colocar 3 menos 1 igual a 2, não deixou de ser verdade, né? Então eu posso brincar com isso, mudar de lugar tudo, tá? Tem que mudar todos de lugar, para não ter que mudar o sinal. Agora vamos lá. O 5 está multiplicando parêntese. Vou multiplicar então aqui, ó, tudo, né? Está multiplicando o N e o menos 1. Vai ficar 5 vezes N dá 5N. 5 vezes menos 1, menos 5. Igual a 113. Agora eu isolo a minha letra. Vai ficar 5N igual a 113 menos 3 mais 5. 5N igual a 113 menos 3 dá 110 mais 5, 115. O 5 está multiplicando, vou passar dividindo. 115 dividido por 5. Então, 115 dividido por 5, aqui vai dar 2, sobra 1. 15 por 5 dá 3. Então, vai dar 23. Quer dizer, então, se o N é 3, e aqui eu coloquei o 113 no lugar do AN, né? E eu achei que o N é 23, quer dizer que esse aqui é o A23. É o termo que ocupa a posição 23. Então, determinar a ordem do termo 113 é a ordem do termo 113, ou seja, a posição dele é a posição 23, né? 23ª.